E o debate de ontem entre os candidatos à presidência mobilizou, claro, as redes sociais e gerou repercussões. Então a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Guilherme Russo, que é professor da FGV e diretor de inteligência da Quest. Guilherme, obrigada por falar com a gente. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Tainá. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui outra vez. Guilherme, bom, vocês foram acompanhando ontem em tempo real durante o debate, né? Toda a movimentação nas redes sociais, as menções. E aí a gente tem, vamos colocar aí na tela o levantamento que vocês fizeram, que é o levantamento geral, né? Sobre a média de sentimento no pós-debate. Então, Simone Tebet ficou com 65%. Ela foi a que despertou uma sensação melhor entre a quem acompanhou o debate. Ciro Gomes na sequência com 58%. Ó, e a gente está com a tela aí cheia para as pessoas acompanharem junto com a gente. Soraya Tronic, 50%. O presidente Jair Bolsonaro aparece em quarto lugar nesse sentimento positivo, né, pós-debate, com 49%. O ex-presidente Lula, 46%. Felipe Dávila, 39%. E o padre Kelman, com 32%. Simone Tebet tem uma retórica realmente muito boa, né, o Guilherme? O que a gente pode destacar? Estou falando dela porque ela está em primeiro lugar nesse sentimento pós-debate positivo. O que a gente pode destacar dessa avaliação que vocês fizeram ontem, desse levantamento? Marcela, primeiro é bom lembrar que o debate é um momento muito especial na campanha, porque é o único momento que a gente tem um enfrentamento dos candidatos, né? Eles estão ali lado a lado para a gente comparar e eles podem conversar entre si sobre diferentes temas. E a segundo debate, né, a segunda vez que a senadora Simone Tebet consegue se destacar. Ela teve um momento especial, né? Ela teve enfrentamentos bons com o presidente Bolsonaro, mas foi justamente o terceiro bloco, numa discussão ali sobre feminismo com o padre Kelmon, né, o novato e mais radical ali do debate, que ela se destacou mais. Ela conseguiu ter uma posição muito firme, propondo um debate sobre feminismo que destacou. Foi, talvez, assim, do debate inteiro, o momento que ela mais brilhou. E sem dúvidas, a senadora Simone Tebet tem se destacado nos debates, né? Com uma retórica muito clara, assim, conseguindo contribuir e se destacando como candidata da terceira via. Guilherme, tem uma evolução também nesse estudo que você fez. Tem uma evolução da performance do sentimento, na verdade, positivo do candidato Jair Bolsonaro por bloco, né? Ele começa o primeiro bloco não muito bem ali em relação a esse sentimento, mas ele termina bem, né? No bloco 1, ele tem ali 42, bloco 2, 50 e ele vai evoluindo. O que explica essa mudança de sentimento? A gente tem como analisar? Tem alguma justificativa para essa evolução? A gente acompanhou bastante, né, quais foram os temas de cada bloco e aí como isso foi evoluindo ao longo do tempo também, né? Primeiro, o presidente Bolsonaro foi muito atacado logo no começo. Ele e o ex-presidente Lula foram atacados, Lula por não estar presente e Bolsonaro ali porque ele, né, sendo, digamos, o atual governante, né, o atual presidente, tendo que responder muitas perguntas logo de cara. Mas ao longo do debate, ele conseguiu responder, né, defender algumas questões em relação ao orçamento secreto, né, ele posicionando ali, atacando as candidatas Simone Tebet e Soraya Tronic, e justamente assim, ele conseguiu chegar a um ponto de melhora dessas menções. Já no quarto bloco, foi um momento mais positivo também, onde ele conseguiu defender o seu governo falando do Auxílio Brasil, e também um pouco sobre a fome, que a economia está melhorando. Esses são os pontos que o presidente conseguiu, digamos, se destacar, defendendo o seu governo, né? Ele, como presidente, tem que defender o seu governo um pouco diferente dos outros candidatos que podem atacar mais. Mas, de qualquer forma, vale notar assim, que o presidente Bolsonaro ele não ficou lá na frente, mas também não ficou embaixo, né? Isso que foi importante a gente olhar nesse quadro. De quem foi melhor, quem foi mais bem comentado, mencionado, versus quem foi pior. Então, o presidente Bolsonaro ficou ali no meio, né? Ele não foi nem tão bem, nem tão mal, e foi evoluindo, melhorando ao longo do tempo. Pois é, né? E Guilherme, não ficou tão mal, mas Tebet, Ciro e Soraya, em relação à média de sentimento positivo no pós-debate, saíram na frente. Esse fato talvez seja prejudicial, pensando do ponto de vista da campanha do ex-presidente Lula, em que quer levar no primeiro turno, e nesse aspecto o debate está trazendo os candidatos que estão da terceira via ou que não estão nessa polarização crescendo do ponto de vista de se sair bem nos debates, de conseguir aparecer mais, não dos votos, né, de intenção de voto mesmo.
Marcela, a gente viu, na verdade, né, após o primeiro debate, uma subida dos candidatos da chamada terceira via. E com esse estudo, né, que a gente viu desse desempenho dos candidatos no segundo debate, a gente deve esperar, né, assim, eles ganharam espaço, eles conseguiram, né, estavam em rede nacional ali comentando e defendendo uma coisa muito importante. Tanto o Tebet como o Ciro tinham algo em comum, que era falar, olha, tem muita discussão sobre voto útil, mas você tem que lembrar que o primeiro turno é sobre, né, a sua maior preferência, a sua principal preferência, o que ele chamava de voto consciente. Então, enquanto o ex-presidente Lula não apareceu, né, a gente teve muito tempo, né, os dois principais candidatos à terceira via, dizendo, olha, vocês devem votar na gente, né, não votem logo no ex-presidente Lula, se for o caso, votem sim na gente. Então, eles tiveram esse momento de justificar porque o eleitor deles não deve abrir mão e sim votar neles no primeiro turno. Acho que isso tem uma implicação, né? A gente tem dois momentos. Esse primeiro momento pós-debate, olha, então o Ciro e a Simone Tebet conseguiram defender, mostrar suas posições, enquanto o ex-presidente Lula não apareceu. A questão é, né, hoje a gente também está acompanhando as redes sociais e a gente começa a ver justamente um movimento contrário, né, a campanha do Lula e os apoiadores tentando trazer de volta a retórica do não, precisamos decidir no primeiro turno. Então, se ontem foi um dia que o presidente Lula não conseguiu, agora começa a campanha inversa, né, justamente de tentar trazer de novo a lógica do voto útil em primeiro turno. Ou seja, né, a terceira via conseguiu defender ontem e agora vem um pouco de ataque buscando esses eleitores por parte do ex-presidente Lula. Guilherme, eu particularmente acho extremamente interessante como a internet reage quase que instantaneamente, né? E a gente consegue mensurar, de fato, o sentimento do que está sendo ali publicado. Eu queria saber de você quais temas e quais pontos despertaram um sentimento mais positivo e mais negativo e como que as campanhas podem usar essa análise de sentimento, né, para poder direcionar os próximos passos. Por que isso é tão importante? Quando a gente está assistindo televisão, né, hoje a gente tem um fenômeno chamado segunda tela. A primeira tela é a televisão e a segunda é o celular ou o computador ao mesmo tempo. E aí as pessoas gostam muito de ir nas redes sociais para comentar, para falar. Então é isso que a gente captura, né? O quanto que as pessoas estão falando sobre as questões, os candidatos, os temas e como. A gente usa, né, o que a gente chama de algoritmos de inteligência artificial para conseguir mensurar justamente se está falando bem ou mal de forma muito rápida. E por que isso é tão importante? Porque numa corrida eleitoral, que é tudo muito estratégico e tudo, o que eu quero dizer com estratégico, né? É uma competição, né? É sobre os candidatos que a gente tem e não necessariamente só sobre os temas que a gente gostaria de ter. Então, quem está falando e como está falando é fundamental. Acho que as campanhas, né, cada vez mais ligadas nesse tema, percebem a importância de sempre estar, digamos assim, ganhando na hora que fala. E a gente viu ontem no debate alguns candidatos muito preparados, né? Em especial, eu diria que a Simone Tebet e a Soraya Tronic vieram muito preparadas, elas tinham o que vamos chamar de frases de efeito, né? Expressões que chamaram muita atenção. Uma delas, assim, que eu acho que teve algumas, né, principalmente da Soraya Tronic, e uma delas que foi fundamental, que foi a que mais mencionada nas redes sociais, que foi não cutuque a onça com a sua vara curta, né? Em resposta ali ao presidente Bolsonaro, eles estavam tendo um embate sobre a Soraya criticando o presidente e o presidente falando que a Soraya dependeu dele para ser eleita em 2018. E ele foi claramente assim, uma coisa bem treinada para o debate que gera repercussão nas redes sociais naquele momento e depois. Acho que a gente fala muito do debate no dia, mas a gente tem que lembrar que o debate acontece, a discussão sobre o debate acontece no momento, mas também horas depois, nos dias depois. Continua acontecendo muito da discussão sobre os eventos de ontem, sobre o debate nas redes sociais. Muito bem, a gente conversou com o Guilherme Russo, professor da FGV e também diretor de inteligência da Quest. Guilherme, muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Tchau.